Presidindo esta sessão especial, convidamos Sua Excelência, o senhor deputado estadual Fábio Freitas, presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços. Também são convidados para este dispositivo doutora Regiane Brito Coelho Ozanam, promotora de Justiça. Ela é do primeiro cargo da Promotoria do Consumidor da Capital. Doutora Fernanda Campos, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Senhor Yuri Nascimento Villanova, delegado de Polícia Civil da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor. Senhora Gareza Moraes, diretora do PROCON. Professor Alexandre Vinícius Campos Damasceno, representando o Grupo de Educação Financeira da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Michele Silva Souza. Michele é atendente do PROCON. E convidamos também a consumidora Maria do Carmo Cardoso Amaral. Composta a mesa, com a palavra, Sua Excelência, deputado Fábio Freitas, proponente desta sessão. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Invocando a proteção de Deus em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão especial em homenagem ao Dia do Consumidor. Gostaria que todos ficassem de pé para a gente toar o hino do Brasil, por favor.
gentileza esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. O cerimonial agradece e destaca a presença do senhor Felipe Martins, gestor de negócios da Cosampa. O Dia do Consumidor é uma oportunidade única para refletirmos sobre os avanços e desafios enfrentados pelos consumidores em nosso Estado. Este momento propicia uma discussão relevante acerca da proteção dos direitos do consumidor, promovendo um ambiente de comércio mais justo e transparente. Em 1985, o Dia do Consumidor foi reconhecido pelas Nações Unidas para lembrar do respeito ao consumidor e seus direitos. O protocolo geral deste Parlamento está concluído. Com a palavra, Sua Excelência, senhor deputado Fábio Freitas. Obrigado a todos que aqui se fazem parte. O Dia do Consumidor é celebrado mundialmente dia 15 de março, né? Essa homenagem ao discurso histórico feito pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 62. Nesta mesma data, Kennedy foi o pioneiro a abordar formalmente os direitos dos consumidores, destacando 4 direitos fundamentais. Eu até coloquei na minha rede social no dia, não hoje, tá? No dia que é comemorado. O direito à segurança, garantia contra produtos ou serviços que possam ser nocivos à vida e à saúde. Direito à informação, conhecimento de dados indispensáveis sobre produtos ou serviços para a decisão consciente. Direito a ser ouvido, os interesses dos consumidores devem ser levados em conta por todas as instituições competentes no planejamento e execução das políticas econômicas. Direito de escolha, que prevê que o consumidor deve ter o direito básico de escolher o momento de contratar, o que contratar e com quem contratar. Então, essa sessão que estamos celebrando hoje aqui, essa data é de grande importância para toda a sociedade paraense. Estamos aqui em defesa da sociedade paraense, que nos lembra o compromisso das empresas, das instituições e demais prestadoras de serviços com respeito aos consumidores. Destacamos também a importância das legislações estaduais, que desempenham um papel crucial na defesa dos direitos dos consumidores paraenses, que temos como destacar a Diretoria de Proteção ao Consumidor, que é o PROCON, né, onde a doutora Gareza está à frente, a Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, a DECOM, com o delegado Yuri, como também a todos que têm um papel de garantia desses direitos. É um momento para reforçar a importância de relação transparente e justa, garantindo a proteção e o bem-estar dos consumidores em todas as experiências de compra e serviços. E esses homens e mulheres que estão aqui sentados na mesa, como nós temos uma lá no canto direito, seu canto esquerdo, representando a todos os consumidores da sociedade civil também aqui participando. Um abraço à doutora Regiane Brito, ela que é promotora de justiça, né? Ela que tem o cargo da Promotoria do Consumidor da capital, como também a doutora Fernanda Campos, que é coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Só mulher, né? Está representando. Está representando? Qual é o nome da senhora?
Fernanda, representando o Dr. Mauro Pinho. Um abraço a ele. As mulheres estão dominando tudo aqui, ó. Pensando o quê? Tá certo, é isso mesmo. O doutor Yuri, delegado da Polícia Civil, né, delegacia especializada em defesa do consumidor, está aqui de azul. Doutora Gareza, que está aqui à minha esquerda, à sua direita, diretora do PROCON. O professor Alexandre Vinícius Campos Damasceno, está ali de máscara, representando o Grupo de Educação Financeira da Amazônia, UFPA, como também a Michele Silva Souza, atendente do PROCON, e a Maria do Carmo Cardoso Amaral, consumidora, que está lá no cantinho do direito, do seu esquerdo, lá no cantinho lá, tá certo? Gente, aqui nós vamos ter, nesta sessão, algumas homenagens, porém, a gente começa aqui com todos da mesa falando, quem assim quiser falar, fica à disposição, tá certo? Pode falar daí ou pode falar de lá, aí vocês ficam à vontade, e depois a gente vai ter uns momentos aqui que nós vamos homenagear algumas pessoas com a certificação e também depois vai ter alguns presentes para cada um de vocês. Tá bom? Então, vamos lá com a senhora, cerimonial. Vamos ouvir agora algumas palavras da senhora Maria do Carmo Cardoso Amaral, que é consumidora. Lembrando a todos, gente, que está sendo transmitido ao vivo pela Lepa e gravado também. Tem a Libras e fazia uma descrição aqui para as pessoas que são cegas, que nós estamos aqui numa mesa preta, eu estou presidindo a sessão, moreno, 1,80 m, estou sentado com o terno azul, camiseta branca, gravata azul clara. E, ao meu lado, tem homens e mulheres representando a sociedade civil, que, aos poucos, eles vão falar. E, na minha frente, tem uma plateia de homens e mulheres, onde eles estão atentos a tudo que está sendo falado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria do Carmo Cardoso Amaral, como o deputado já citou. Eu sou consumidora, moro em Tucuruí, mas tenho uma residência aqui em Belém. Em 2020, eu fui infectada pela Covid e precisei vir fazer tratamento aqui em Belém. Como eu tenho essa residência, aí eu venho, passo uma semana, 2 semanas e volto para Tucuruí, onde eu moro realmente, tá? E quando foi em dezembro de 2020, a minha energia veio um absurdo. Os valores que vieram de novembro, dezembro, abusivos, eu diria essa palavra, por conta da Equatorial. E eu, lá, indo na Equatorial e fazia a reclamação, me dava um comprovante, voltava para casa e aguardava. Aguarde 10 dias, 15 dias, vão ligar. E eu, ansiosa, para receber essa ligação. Nunca que eu recebia. Não recebi. Aí veio em janeiro, mais outra conta. Eu estava em Tucuruí, quando meu filho entrou lá no aplicativo, procurou e falou: mãe, mais outro valor absurdo de energia. E eu, na Equatorial, lá em Tucuruí, e aqui, tinha que me deslocar de Tucuruí, pagando passagem, para vir para cá resolver essa situação da Equatorial, e lá, e gastando de lá para cá, e daqui para resolver na Equatorial, e nada. Conclusão, eu tive 7 reclamações, nada resolvido. Eu sabia que estava tendo desvio de energia
na minha casa. Por quê? Porque eu tenho o básico do básico dentro da casa. Então, o absurdo que veio, o preço muito alto dos 3 meses, não tinha como. Eu me desesperei, eu sou viúva. Então, eu fiquei apavorada, sabe, com essa situação. Aí, retorno em final de fevereiro aqui para Belém e liguei para uma amiga que eu estava apavorada. Não vou dizer nem o valor para você, mas era um absurdo com relação ao que eu gastava, né? E aí eu falei que não estava conseguindo resolver lá na Equatorial, aqui, na Sacramento, no caso, que eu moro. Que eu moro, não, que eu passo a semana, uma semana e meia. E aí ela falou do Carmo, meu nome é Maria do Carmo, mas ela me chama carinhosamente do Carmo. Do Carmo, aconteceu uma situação comigo e eu fui no PROCON e resolvi essa situação lá no PROCON. Só que, como vocês bem sabem, poucos órgãos, alguns não resolvem, infelizmente, e a gente tem aquela questão, quando as pessoas recebem a gente, que na Equatorial, no caso, a gente não é muito bem recebido, infelizmente. E aí eu falei, eu vou madrugar. Ela falou, tem que ir cedo. Aí ela falou assim, só que... Eu falei, qual PROCON? Onde é? Ela falou, vai no shopping, lá no Pátio Belém. A pessoa que me atendeu é excelente. E ela vai resolver, porque o meu foi resolvido no mesmo dia. Eu falei, tudo bem, se não resolver no mesmo dia, mas que resolvam outro dia, está tudo bem para mim. E aí eu cheguei e fui madrugar lá. E quando eu fui recebida, realmente valeu a pena. Eu fui recebida pela funcionária Lúcia, e eu não lembro a assinatura dela. É Lúcia, lá do Pátio Belém. Excelente. Ela me ouviu, como eu estou falando aqui, assim, ela me escutou direitinho, ligou para uma terceira pessoa e já marcaram o dia que a Equatorial iria na minha casa verificar realmente o que estava acontecendo com aqueles valores absurdos que estavam vindo na minha conta, o meu nome. E realmente aconteceu. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada quando aconteceu. Agora faz umas 3 semanas, ela já enviou para mim os 3 comprovantes que realmente... os boletos, realmente o que eu deveria pagar, entendeu? Isso foi muito gratificante para mim. Eu até chorei de emoção, porque os valores eram absurdos. E quando eu vi aqueles valores, que realmente foi o que eu consumi durante uma semana, aí, para mim, foi uma bênção. Então, eu quero agradecer ao PROCON, entendeu? A defesa do consumidor, que está funcionando de verdade aqui em Belém. Agradecer de coração a Lúcia, a Flávia, que entrou em contato comigo também, para eu poder estar dando esse testemunho, esse relato aqui para as pessoas que ainda não resolveram por algum motivo, mas que vale a pena, e que ainda nós temos pessoas do bem, pessoas maravilhosas que tratam muito bem e que resolvem, como o PROCON, a coordenação, a direção em geral. Eu quero agradecer a coordenação geral do PROCON, a direção, os funcionários
e as demais pessoas que fazem parte do PROCON, que é defesa do consumidor. Então, vale a pena, deu certo, e vamos continuar confiando em Jesus e Maria Santíssima, que a gente consegue. Ainda tem muita gente, tem muitas pessoas, tem muitos programas, muitas pessoas do bem. E agradecer ao deputado estadual Fábio Freitas, também, que ele que está promovendo esse evento, certo? Muito obrigada, tá? O cerimonial agradece a presença da senhora Natália Matos, chefe de gabinete do secretário Evandro Garla, que está aqui conosco representando a Secretaria de Justiça, de Estado de Justiça. O cerimonial também agradece a doutora Flávia de Jesus Alves Santos, que é coordenadora de orientação ao consumidor do PROCON, senhora Kelly Miranda, gerente de instrução e saneamento processual do PROCON, e também a senhora Roseline Brandão, que é gerente de educação e projetos também do PROCON. Vamos ouvir agora algumas palavras da senhora Michele Silva Souza, que é atendente do PROCON. Alô, boa tarde a todas. Para mim é uma honra estar aqui presente e principalmente estar representando a todas as atendentes do PROCON Belém, né? Assim como do estado todo. Me sinto representada por todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, da saúde. E nós temos saúde, sendo assim, temos a oportunidade de trabalho, né? Então, parei nessa casa maravilhosa, que é o órgão PROCON. Agradeço muito pela oportunidade de aprendizado. Para mim, no começo, foi bem complicado receber todas aquelas reclamações, todas aquelas pendências das pessoas com problemas, chegando ali preocupados, irritados, tentando solucionar o seu problema. Principalmente, como a consumidora falou, Equatorial, né? Que nós temos um grande reclame por lá. Então, nós dizemos que trabalhar ali, nós não somos só atendentes, e sim psicólogos, psiquiatras, tudo, amigo, é tudo. Então, já cheguei com consumidores que choraram muito na minha frente, que não sabiam o que fazer com tal problema que estava passando, pelo consumo elevado de alguma coisa, por o vício de alguma coisa ou de algum produto, e não sabiam mais se direcionar. Então, foram até o PROCON procurar uma solução. E é muito satisfatório, as atendentes todas sabem que é uma satisfação enorme nós recebemos o retorno desses consumidores e dizer que eles conseguiram, que a causa foi ganha. Abrimos a reclamação, ou até mesmo um telefonema antes de a gente abrir a reclamação, que às vezes a gente tenta solucionar também com o fornecedor, por um telefonema, para não dar um andamento de um processo mais duradouro. Então, para a gente é muito satisfatório um consumidor vir aqui e dizer que foi solucionado, assim como vários aparecem lá no PROCON, para dar como finalizada a sua reclamação, porque o fornecedor entrou em contato e solucionou o seu problema. Então, para a gente é de grande valia estar ali todos os dias. Às vezes é estressante, sim, porque a gente pega uma carga muito grande dos consumidores que já estão estressados, que chegam estressados ali para tentarem solucionar já há algum tempo o seu problema.
Então, eu quero agradecer muito a coordenação, a doutora Flávia, que sempre está ali nos orientando. Às vezes, quando a gente sai um pouco do foco, ela chega, conversa, um diálogo muito maravilhoso. Sou muito grata à senhora. A doutora Gareza, que é essa diretora maravilhosa, que sempre está também atenta a gente, sempre nos escutando. Agradeço aqui ao deputado Fábio Freitas, que está aqui que nos deu essa oportunidade. O doutor Yuri também, que sempre que a gente está nessa ligação entre o PROCON e a Delegacia do Consumidor. Agradecimento a todos, e principalmente quero agradecer a todas as atendentes, principalmente as que trabalham, né, comigo. E só gratidão. Agradeço a minha família que está aqui presente, minha filhinha, que é minha vida, e dizer que ninguém constrói nada sozinho. Estamos juntos nessa jornada, crescendo profissionalmente e pessoalmente. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora o senhor professor Alexandre Vinícius Campos Damasceno, do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, lembrando aos membros da mesa que o tempo de fala é de 3 a 5 minutos. Alô, boa tarde. Queria parabenizar o convite do deputado, tá, deputado? Tá. Para falar um pouquinho sobre o consumidor, apesar de ser 3 minutos, né, é difícil para um professor falar 3 minutos. Né? Tá. Então, a ideia de quando a gente fala sobre a defesa do consumidor, a gente já fica muito feliz de uma casa, né, do povo, a gente já tem um debate sobre a defesa do consumidor. Pior coisa é quando a gente é lesado. Já sentiram essa impotência? Quem já sentiu essa impotência? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, a dona Maria do Carmo, quando a solução dela foi de forma satisfatória. Né? Eu tive um grande problema com a Equatorial, eu vou botar um pequeno exemplo, que até hoje não foi resolvido. Né? Eu tive um prejuízo de 11 mil, só me deram 3 mil. E o restante disseram que era para buscar na justiça, mas eu ainda vou atrás da justiça. Né? Porque 11 mil, né, um prejuízo de 11 mil não é pouca coisa, não. Eu estou até já desabafando aqui, né, não sei se... Tem que aproveitar, né? Então, eu queria falar um pouquinho do GEFAM. Eu faço parte do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, é um projeto que a gente tem 10 anos, inclusive eu já vou convidar o deputado e todos que estão na mesa para fazer parte dessa comemoração dos 10 anos que a gente trabalha com educação financeira. Então, são 10 anos que a gente trabalha com a pessoa que, no sentido da educação financeira, não somente trabalhar com dinheiro, mas quando o dinheiro ele está indiretamente, como no caso do consumidor, a gente atende bastante. A Fernanda depois pode falar de vários casos. E a situação que a gente coloca é que eu gostei da fala do atendimento, né? Atender não é uma coisa tão simples, né? Atender, a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. A gente faz atendimento das pessoas que são super endividadas, né? E já até hiper endividadas. Então, são pessoas que chegam lá chorando, as pessoas que... parece a última coisa que... É o último local que ela encontra uma luz. Então, dou os parabéns ao PROCON, porque é um trabalho muito forte e ainda de muita credibilidade, viu, doutora Gareza, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a doutora e ela sempre foi assim dinâmica nesse aspecto de querer avançar. E aí, quando a gente tem algum órgão que ele tem um respaldo, que ele vai te ouvir, eu acho que o consumidor ele já fica mais aliviado. Né? Pior coisa é quando tu procuras alguém e ninguém te escuta. Né? E aí, quando a gente tem essa oportunidade de ter um PROCON na vida, de a gente ter uma defensoria, a gente ter um Ministério Público, o delegado, né, que escuta, isso fortalece e faz com que a gente retome a cidadania. A questão toda é a cidadania. Porque a gente
paga os nossos impostos, a gente paga nossas contas, e quando a coisa que é ultrapassada, é violado, a gente fica desesperado, né? A gente diz bem assim, não, eu estou fazendo tudo certinho, porque o outro lado não pode fazer certinho, né? E tem leis para isso, né? As leis elas têm que ser cumpridas. E quando elas não são cumpridas, e o cidadão ele não é assistido, eu fico vendo o seu caso, né, dona Maria do Carmo? Isso. O desespero que foi. Porque, assim, chega e diz bem assim, olha, tu tem que pagar R$2.000. E como se a gente tivesse uma árvore e fosse tirar R$500, R$2.000 fosse pagar. Não é assim. E pensa que está mexendo algo muito essencial, né? Eu falo da Equatorial, que é a questão da energia, né? Então, a gente vê o caso de São Paulo, né? São Paulo está um absurdo, né? Eu fico vendo aonde tu vai recorrer. Eu acho que agora só o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, para resolver, porque se não está sendo atendido pela necessidade mais básica, que é a energia, né? Então, eu falo, coitado, também só atacando o Equatorial, né, parece. Mas a gente tem outro lado do consumidor, né? Uma situação que aconteceu comigo também, outro desabafo, no supermercado, né? Quando a gente vai comprar as coisas e a gente espera sempre a boa-fé de quem está vendendo. E eu me lembro, quando eu cheguei em casa, estava para vencer 2 dias o produto. Só a volta para o supermercado, eu ia gastar mais do que o produto. Não é verdade? E o pior é que ainda tem o detalhe, tu tem pouco tempo para fazer isso, tu tem pouco tempo ainda da tua vida para te alimentar, e quando tu pensas que, olha, já venceu. E aí tu chegas lá e diz bem assim, olha, tu já violaste, tu já usaste, né? Então, são coisas assim que parecem tão pequeno, parece que não faz falta na nossa vida, mas ela faz sim. Ela faz que, por exemplo, pensa no trabalhador pegar um ônibus, pensa no trabalhador que ele passa 8 horas da vida dele trabalhando, e aí, quando ele vai, na coisa mínima, ele é enganado, né? Eu digo que são essas coisas que a sociedade, ainda bem, está avançando bastante. Eu acho que a nossa sociedade avançou muito nesse aspecto de olhar para o consumidor, mas também o consumidor ele tem que também começar a ficar atento, a dizer bem assim, não, eu tenho direito, eu tenho onde procurar. Então, eu digo, como os órgãos PROCON, a delegacia, né, a promotoria, a defensoria, são órgãos que ainda têm um olhar muito grande. Então, só para não encerrar, que eu acho que eu passei mais de 30 minutos já, né? Uma coisa que eu aprendi muito numa parceria que a gente tem com a defensoria, que foi o seguinte, e com o próprio PROCON também, é que a gente sempre acha que o direito está muito distante da gente. A gente sempre acha isso. E eu tinha essa visão, e olha que eu tenho um determinado privilégio, tenho determinado conhecimento de algumas coisas, eu tenho oportunidade até de pagar um advogado, por exemplo. Mas eu digo assim, quando a gente olha a defensoria, a gente olha o PROCON, a gente olha os órgãos que representam a gente, eles fazem muita coisa, gente. Eles fazem. Eu digo porque eu comprovei, e eu vejo quanto se dá assim, o suor para a defesa do consumidor. Então, deputado, eu vou até lhe propor para o senhor sempre repetir isso, sabe, deputado? Sabe por quê? Porque se criar uma cultura, é uma cultura mesmo de a gente mostrar que a gente tem direito, mostrar que a gente tem essa oportunidade e que tem alguém que escuta a gente. Eu acho que o mais importante é a gente entender que tem alguém que a gente escuta a gente, tá? Então, um abraço para todos vocês, do PROCON, da Defensoria, da Delegacia, da Promotoria, daqui da Assembleia, viu, que dá essa oportunidade, e para quem faz um trabalho ao consumidor. Eu acho que isso tem que ser todo ano um ponto de luta, um ponto de direito, e um ponto assim quando a gente coloca o exemplo da dona Maria do Carmo, dizendo que vale a pena lutar pelo seu direito. Então, era isso daí. Tá? É isso mesmo. E vamos ouvir também a diretora do PROCON, senhora Gareza Moraes.
Boa tarde a todos. Agradecer ao deputado Fábio Freitas por essa sessão solene, em seu nome cumprimentar a mesa, a Fernanda, todos aqui nessa mesa, a doutora Regiane, o doutor Yuri, Alexandre, dona Maria do Carmo, Michele, que aqui estão, são pessoas atuantes na defesa do consumidor. O Dia do Consumidor, tão importante para nós, do PROCON, que atuamos na defesa de vocês, consumidores, para que a gente possa resolver o problema de vocês, garantir o direito de vocês quanto consumidor e evitar, inclusive, que isso seja judicializado. Porque nós sabemos que vocês têm, já como o Alexandre aqui falou, nós, consumidores, quando nós consumimos um produto que nós nos deparamos com alguma irregularidade, a gente atua de boa fé na compra do produto ou da aquisição do serviço, sempre pensando no melhor. A gente está colocando aquilo que tem de valor, que é o nosso trabalho, é o nosso dinheiro, e a gente está colocando naquele produto, naquele serviço, algo que nós queremos, aquele resultado que o fornecedor promete. E quando isso é descumprido, isso nos afeta não só financeiramente, como muitas das vezes emocionalmente, como deixou muito bem claro a dona Maria do Carmo, assim como também a Michele aqui relatou, que como as atendentes têm que estar preparadas para ouvi-los, para quando esse consumidor chega lá chateado, revoltado, angustiado e muitas das vezes até doente por sofrer por isso. E vocês saibam, consumidores, que vocês têm não só uma data especial, o dia 15 de março, como dia reconhecido como o Dia do Consumidor. Mas vocês precisam entender qual a importância dessa data. Essa data é para dizer para vocês que, embora pareça que há uma diferença, uma balança desproporcional entre o fornecedor e o consumidor, e eu falo isso não só numa desproporcionalidade financeira, econômica, mas eu falo, muitas das vezes, até de uma desproporcionalidade de garantias de direitos, porque muitas das vezes nós somos infringidos no nosso direito como consumidor, não somente quando se trata de uma empresa de grande porte, mas até mesmo quando a gente vai na feira, ou quando a gente consome um produto que é um vendedor individual, uma vendedora, por exemplo, de roupa, nós também, que é um fornecedor individual, que também nos aflige. E quando nós somos atingidos nisso, nós precisamos saber, como o Alexandre aqui falou, e essa é a importância dessa sessão solene, de que nós, consumidores, nós temos direitos, nós temos garantias e nós temos pessoas que estão unidos para defender vocês. Como aqui as pessoas que estão compondo esta mesa são pessoas atuantes na defesa do consumidor, são pessoas que se preocupam com você, consumidor, são pessoas que cada vez mais nós comumente nos reunimos para debater o direito de vocês. Essa data especial do direito do consumidor é para dizer e lembrar vocês, consumidores, que vocês têm um Código de Defesa do Consumidor e não só uma mais lei que muito bem elaborada no nosso país, mas há órgãos que trabalham na execução dessa lei. Há pessoas unidas para que essas leis sejam cumpridas. E nós, do PROCON, nós realizamos esse trabalho na defesa de vocês, quando nós recebemos as reclamações de vocês, quando nós tentamos resolver isso de uma forma mais imediata possível. E aqui a dona Maria do Carmo falou de algo muito importante, que é a questão dessa linha direta que nós temos tentado ter com as empresas, com os principais fornecedores. E é inevitável que nós tenhamos no ranking de fornecedores as empresas abastecedoras de água e abastecedoras de energia, porque é um produto que todo mundo consome, que praticamente todo mundo consome. Então, fica quase que impossível que as empresas, embora busquem melhorias no atendimento ou até mesmo busquem qualidade no serviço, e muitas das vezes tentando até buscar essa qualidade, acabam se atropelando, como algumas das vezes eles querem tirar o gato, regularizar o porte e acaba atingindo o consumidor que não tem nada a ver com a situação. Como falou a dona Maria do Carmo, quando ela pagava um valor de energia e o dela veio uma conta de uma possível fuga de energia ou uso indevido da energia, que não era o caso dela. E aqui eu quero também
falar dessa importância que é esse canal direto, e há também até, como eu havia no início aqui da reunião falado aqui com a doutora Regiane, com o doutor Yuri, que hoje no PROCON nós temos esses 2 canais funcionando de forma direta dentro do PROCON, com a empresa fornecedora de energia Equatorial e com a COSAMPA, no qual nós estamos buscando novamente dar continuidade nesse serviço por justamente entender da importância, da necessidade que isso afeta vocês sobremaneira. Imagina vocês chegarem em casa e ficarem sem água, ou ficarem sem energia, como está acontecendo em São Paulo lá. Está um pânico lá, está desesperador. Imagina vocês sofrerem isso e terem que ajuizar uma ação para poder resolver isso. Imaginem. E nós, do PROCON, nós buscamos resolver isso de uma forma administrativa, ou seja, vocês não precisam de um advogado, vocês não precisam contratar um advogado para tentar ir diante desse fornecedor e solicitar que ele resolva o problema de vocês, que ele ouça vocês, ouçam o problema de vocês e procure uma solução para o caso de vocês. Nós, do PROCON, temos esse trabalho a fazer por vocês. E, por isso, nós buscamos sempre ter os canais diretos com as principais fornecedoras, assim como Dona Maria do Carmo. Nós trabalhamos na nossa gestão a questão da municipalização. Nós defendemos que todo município precisa ter um PROCON, para que não precise os consumidores que estejam nos municípios tenham que se deslocar para a cidade, para Belém, para a capital, para poder resolver, ou até mesmo para o município mais próximo. Nós temos trabalhado em função disso, da busca da municipalização do PROCON, porque vemos a importância. Em todo local há um consumidor que precisa ter o seu problema solucionado. E esse Dia do Consumidor, como falei para vocês, nós, neste ano passado, nós trabalhamos um tema importante, que foi o consumo consciente, que nós, consumidores, também temos que ter consciência ao consumirmos os nossos produtos, os nossos índices, até pensando no desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, da nossa humanidade. Mas, este ano, nós realizamos, na Semana do Consumidor, do dia 15 de março, realizamos uma Semana de Consumidor, o mutirão de renegociação de dívidas, porque hoje nós reconhecemos que nós não só estamos lidando com problemas de vício, de cobrança indevida, de abusividade, nós estamos lidando com algo muito maior, que é a questão do superendividamento, que é algo que já existia antes, mas que com a pandemia se agravou. Você, consumidor, que quer honrar, quer ter... Nenhum consumidor quer ficar com o nome sujo, nenhum consumidor quer ter seu limite de compra por conta de não conseguir pagar uma dívida. Todo consumidor quer poder honrar, mas, muitas das vezes, as condições financeiras dele não permitem que isso aconteça. Então, nós estamos buscando esse olhar mais sensível para o consumidor, no sentido de olhar para o consumidor e dizer para ele que ele quer negociar a dívida dele, mas que nós podemos tentar intermediar e pedir e sensibilizar o fornecedor para que o fornecedor tenha esse olhar diferenciado para esse consumidor, que quer honrar seu compromisso, mas que, no momento, não tem, sem poder comprometer o seu mínimo existencial. E daí que surgiu a lei do superendividamento em 2021, e foi uma lei acrescentada no nosso Código de Defesa do Consumidor, justamente para tratar vocês. E aqui, levantando essa bandeira do superendividamento, nós temos 2 pessoas muito importantes no nosso cenário paraense compondo essa mesa, que é a Fernanda, que está aqui do meu lado, que hoje a Defensoria Pública já conta com um núcleo especializado tratando o superendividamento, assim como nós temos o professor Alexandre da GEFAM, que é da Universidade Federal do Pará, que já faz um trabalho de pesquisa, do qual nós, PROCON, já vínhamos conversando há muito tempo sobre isso. Estamos trabalhando para que nós possamos também ter um núcleo de superendividado dentro do PROCON, tanto que estamos fazendo parte de um edital
junto ao Ministério da Justiça para concorrermos a um fundo, para que nós possamos receber um fundo, para que nós possamos instalar esse núcleo no nosso PROCON, para trabalhar a questão do superendividado. E aqui ressalto, nós temos duas pessoas muito importantes nesse cenário, que é a Fernanda, que é o professor Alexandre, que, desde que nós estamos nessa gestão aqui, são pessoas que sempre estão dispostas a caminharmos juntos conosco nesse sentido. Assim como também nós temos a Delegacia de Defesa do Consumidor. Então, entendam, vocês não têm só uma lei. Vocês têm órgãos competentes, vocês têm pessoas para defender vocês, tem pessoas que estão trabalhando o superendividamento. Aqui nós temos pessoas, temos o delegado Yuri na defesa do consumidor. Quando os nossos conhecidos golpes, porque nós, do PROCON, temos um limite de atuação. Coisas envolvendo já a parte de golpe, dependendo do caso, eu falo dependendo do caso, porque alguns casos, delegado, eu reconheço que nós, PROCON, tentamos resolver quando há um contrato que a forma que aquele contrato foi elaborado foi de forma enganosa. Aí, assim, eu entendo que nós, PROCON, podemos atuar. Mas, quando é o caso de aquele verdadeiro golpe que não usou só de um contrato, de uma forma desvirtuosa, com uma falta de informação clara, mas que agiu de toda forma de má-fé contra esse consumidor, aí sim a gente trata da questão do golpe e a gente entende que essa parte já vai ser serviço da polícia, não mais do PROCON. E aí a gente conta com a Delegacia do Consumidor, aqui na pessoa do doutor Yuri, uma pessoa muito atuante nesse trabalho. E também reforçar o trabalho da promotoria, que também sempre, nos temas mais polêmicos que vocês possam imaginar. Vejam agora a nossa situação do açaí, vejam a nossa farinha sofrendo mistura, alteração. Não bastava a gente ter o nosso açaí com aumento abusivo, alterado, agora nós temos a nossa farinha também adulterada. E o Ministério Público, inclusive amanhã também tem outro assunto muito importante, a questão da tarifa social, que também estaremos reunidos com o Ministério Público para vocês verem quanto é importante o trabalho do Ministério Público na defesa de vocês, consumidores, nós, consumidores, porque eu também sou uma consumidora. E reforçar também o trabalho do deputado Fábio Freitas, né, de fazer essa sessão solene. Praticamente, nós estamos hoje encerrando com chave de ouro este mês de março, dedicado ao 15 de março da Semana do Consumidor, com essa sessão solene, como falou o professor Alexandre. Lembrando vocês, consumidores, que vocês têm direitos, que vocês têm pessoas aqui comprometidas na defesa de vocês. E, neste dia especial desta sessão solene, importante, nós quisemos ressaltar a importância das atendentes. Por quê? Porque vocês, atendentes, em nome da Michele, cumprimento as demais que aqui estão, são as pessoas que recebem, têm um primeiro contato com esse consumidor. São vocês que ouvem as demandas do consumidor. São vocês que fazem o filtro para dizer se é resolvido ali no PROCON ou se deve ser encaminhado para a delegacia, como a Michele disse, que a gente também tem esse canal direto com a delegacia, com o delegado Yuri, quando não é, assim como com a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público. E vocês têm esse trabalho. Então, a gente também sempre se preocupa muito em cuidar de vocês, porque a gente sabe do trabalho que vocês têm em cuidar dos consumidores, em dar um atendimento digno, cidadão, como a dona Maria do Carmo disse, e eu sei que não foi só lá da Lúcia, eu sei que são das demais, porque é o que eu ouço, e eu fico muito feliz, e foi muito satisfatório no Dia do Consumidor, quando nós estávamos no salão da sede do PROCON, recebendo os consumidores, ali celebrando com eles essa data importante, e ali sendo abordado pelo consumidor, só para simplesmente dizer obrigada pelo atendimento. Agradeço o atendimento, fico feliz por esse atendimento, continue esse trabalho, porque vocês estão indo pelo caminho certo. E eu quero aqui parabenizar vocês, atendentes. Em nome também de vocês, quero parabenizar a coordenadora do atendimento, que é a doutora Flávia, que tem sido também muito atuante nesse serviço, muito cuidadosa, muito cautelosa, porque não é apenas ensinar vocês como atender, não apenas ensinar vocês do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, mas ter a sensibilidade com vocês, de que vocês são as pessoas que estão recebendo o consumidor em momentos de pânico, em momentos de crise, e que vocês têm que saber lidar. E vocês, consumidores, nós, consumidores,
que vocês entendam e saibam, vocês têm direitos, e não só direitos no papel. Vocês têm pessoas que aqui representam a garantia, a proteção e a defesa de vocês, consumidores. Meu muito obrigada. Doutor Yuri Nascimento Villanova, delegado de Polícia Civil da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor. Boa tarde a todos. Queria saudar o nobre deputado pela sessão solene. Eu acho muito importante para que a gente debata esse tema em todas as casas, todos os órgãos. Queria saudar a mesa em nome da dona Maria do Carmo, a representante como consumidora da nossa mesa. Queria dizer que a gente, ouvindo o seu caso, a gente tem que enfatizar que nosso trabalho depende muito sempre do consumidor também. Em que sentido? Ele tem sempre que nos ajudar, se manifestar, buscar seus direitos. É uma luta conjunta. Se a senhora tivesse desistido num primeiro momento, tenho certeza que ninguém teria chegado nesse resultado final. Então, quando a gente recebe a reclamação, a gente une as mãos para que a gente consiga um resultado. E depende muito que a pessoa lute com a gente também para chegar nesse resultado. Então, eu lhe parabenizo pela situação do seu caso. Nosso trabalho da Delegacia do Consumidor, normalmente, a gente atua nos casos um pouquinho mais graves, os casos que já oferecem um risco maior. E a gente, nesse sentido, tem buscado integrar com todos os órgãos para que a gente tenha um efetivo resultado. A gente recebe muitas pessoas e a gente percebe que o nosso cliente, as pessoas que são vítimas, normalmente, elas têm várias dificuldades para buscar os seus direitos. Então, a gente lida com um público vulnerável. A gente sabe que, muitas vezes, por exemplo, até o deslocamento, como no caso da dona Maria do Carmo, é difícil. A gente sabe que, muitas vezes, eles não conseguem identificar no primeiro momento qual órgão procurar. Quantas e quantas vezes eu não recebo na delegacia uma situação que não é criminal, que a gente precisa da atuação, por exemplo, de um órgão irmão, órgão colega, para que a gente tenha efetividade. E a gente, nesse momento, nessa união, hoje consegue dar resultados, muitas vezes, por buscar a união entre os órgãos. Então, quando a pessoa tem uma situação que eu olho e falo, poxa, eu não consigo fazer uma investigação em cima disso, não tenho nada no âmbito criminal, mas eu tenho um PROCON atuante, na qual hoje me permite, inclusive, fazer uma ligação, uma mensagem, fazer um encaminhamento de um atendimento, a gente está, na verdade, beneficiando todas as pessoas que precisam dos nossos serviços. A gente sabe que a gente atende os mais diversos conteúdos. Eu tenho a experiência de 10 anos de carreira na polícia e estive presente em outras unidades que, muitas vezes, são tidas como uma importância bem reconhecida. E, muitas vezes, a gente tenta trazer para o nosso órgão a mesma importância. Estive na antissequestro, roubo a banco, roubos e furtos, demandas que a população precisa muito. E, quando a gente chega na relação de consumo, no âmbito criminal, muitas vezes, além dos direitos básicos do consumidor, a gente tem demandas que são altamente importantes. A gente lida com bens como a saúde e a vida mesmo. Nós tivemos demandas, no ano anterior, por exemplo, situações que nós tivemos que fazer investigações sobre falsos profissionais, por exemplo, como falsos médicos, que muitas vezes vão atender uma pessoa carente, uma pessoa que não tem conhecimento, procura esse profissional e, na verdade, tem um atendimento que pode colocar em risco a sua própria vida. A gente tem a demanda também de produtos, muitas vezes, que tinham caráter tóxico, estavam sendo colocados no mercado de consumo. A gente lida com inúmeros tipos de fraudes hoje em dia. A gente percebe que o público do mercado de consumo, normalmente, ele tem muito induzimento e acaba sendo a maior vítima das fraudes. Quantas e quantas pessoas nos procuram hoje relatando que tinham dinheiro para fazer a compra de um tipo de bem que, às vezes, era essencial para a sua família e acabou tendo esse dinheiro usurpado, tendo esse dinheiro desviado, sendo o único dinheiro da família. Às vezes, seria um dinheiro que é utilizado até para manutenção da família. Essa pessoa perde todo esse dinheiro. Então, o nosso âmbito de atuação é muito importante. A gente luta sempre para dar visibilidade, para que as pessoas percebam a importância do nosso trabalho nesse sentido e, cada vez mais, nesses eventos, nesses momentos, a gente consegue uma integração que permite que a gente realmente tenha uma atuação efetiva. Eu costumo dizer que, assim, se
tivesse um órgão do consumidor que tivesse os poderes de todos juntos, a gente seria muito mais forte. E a gente tenta fazer exatamente dessa forma. Em poucos minutos que a gente tem um encontro, rapidamente a gente já menciona vários casos que a gente está trabalhando, está procurando uma solução, já tenta chegar num resultado mais rápido. Então, eu queria enfatizar que a importância do trabalho dos órgãos de consumo e a importância da união para que a gente tenha resultado. E, oportunizando também essa homenagem para as atendentes do PROCON, queria parabenizá-las também. A gente sabe da importância do trabalho de atendimento. Quando a gente chega no órgão para fazer atendimento, a gente tem que esquecer os problemas pessoais. Nem sempre é o melhor dia, né? Nem sempre a gente sai de casa, às vezes, com um problema com familiar, com filho, às vezes não tem alguém para ajudar, assim, chega com muitos problemas, mas quando chega no órgão, a gente vai receber o problema de outras pessoas. Então, a gente tem que zerar o que a gente tem lá dentro e começar a fazer um atendimento, porque a gente sabe que, muitas vezes, a gente também vai entrar nessa roda de atendimento e a gente também sabe que os nossos parentes, nossos pais, mães, filhos, também precisam desse atendimento. Então, quando a gente se coloca com essa empatia de buscar fazer o melhor, a gente está ajudando muita gente. Então, parabéns para vocês também, e essa homenagem é mais do que merecida. Doutora Fernanda Campos, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Pará. Representando o doutor Mauro Pinho. Boa tarde a todos. Vou fazer essa pequena correção, tá? Eu estou coordenadora do Programa de Apoio ao Consumidor Superendividado, que funciona no Núcleo de Defesa do Consumidor, tá? Mas o coordenador do núcleo é o doutor Mauro Pinho da Silva, tá? Eu aqui estou representando hoje. E, em nome dele, gostaria de agradecer o convite, tá, do deputado. Como o professor Alexandre falou, deputado, essas discussões, esses momentos, eles são muito proveitosos, porque nós não vamos conseguir, no âmbito de cada um, avançar. Não vamos conseguir sem a união. Então, nosso Estado precisa de ações coordenadas na defesa do consumidor. A gente precisa dessa união de esforços para que cada um, dentro do seu limite de atuação, possa exercer o seu papel da melhor forma. Acho que, dessa forma, o consumidor vai estar mais protegido e melhor representado, né? Então, gostaria de cumprimentar a mesa, né, a todos, doutora Gareza, agradecer pelo o convite e a oportunidade. Agradecer também, em nome do doutor João Paulo, nosso defensor-geral, esse convite. E dizer para vocês que a Defensoria, especificamente o Núcleo do Consumidor, ele tem atuado de forma muito, vamos dizer assim, preponderante nessas questões do consumidor. Nós tivemos acesso a números que dizem que hoje o direito do consumidor já é uma das demandas que mais acessam a justiça, né? Então, antigamente, a gente tinha aí os outros assuntos cíveis, criminal, mas hoje a defesa do consumidor é até a nível nacional, né? Nós estivemos presentes numa homenagem do CNJ, também em Brasília, e essa informação foi também replicada lá. Então, o direito do consumidor é uma demanda crescente, né? Acho que cada vez mais nós temos tomado consciência desses nossos direitos e temos, de alguma forma, tentado fazer valer. Lá na Defensoria, esse ano, a gente comemorou o marco de 2 milhões de atendimento. A Defensoria também vem num trabalho de reestruturação e aumento, ampliação desses serviços, e, inclusive, tem permeado muito mais na comunidade do que antes. No Núcleo de Defesa do Consumidor, hoje, nós contamos com 7 defensorias, né, que funciona mais ou menos como os gabinetes, as varas na Justiça. Cada defensor é titular de um gabinete desse. E lá são tratados diversos assuntos, golpe, fraude. Vou começar por eles, porque esse número tem crescido muito, doutor Yuri. Muito. Essas pessoas chegam para acolhimento, por exemplo, dentro do programa de superendividamento, e aí, no meio do atendimento, a gente percebe que a causa do superendividamento não foi o assédio do mercado, não foi uma má compreensão do produto ofertado,
foi, na verdade, a pessoa vítima de golpe ou fraude. E o que é mais triste, aqui no caso do golpe, a gente não vê uma forma melhor de tratar, né? Porque o golpe, juridicamente, você não tem como ir muito a fundo e buscar aquelas provas e tentar reverter aquilo com o teu credor. Na verdade, é um problema que tu vai ter que absorver e tratar ele criminalmente quando for o caso, né? Quando ficar devidamente comprovado. Mas temos observado também os casos em que esse golpista está dentro da família. Temos recebido casos de noras, de cunhadas, de irmão, de tios, que pediram o cartão para ir sacar o dinheiro, contrataram o empréstimo com parcelas pequenas que foram percebidas lá na frente. Então, assim, são questões difíceis de tratar ali, como superendividamento, né? E aí, depois, a gente tem que encaminhar. Lá, a gente sempre encaminha, doutor Yuri. Já é uma orientação de encaminhar esses casos em que eles afirmam, né, que não fizeram, que é fraude, que é golpe. A gente já encaminha para vocês para buscar uma informação melhor e uma orientação melhor sobre o tratamento disso aí, se há a possibilidade de uma investigação mais profunda. Mas também vemos lá o plano de saúde, energia, esse canal que o PROCON tem agora e está muito bem atuante com a energia elétrica. A Defensoria já tem também há alguns anos, e a gente sabe que tudo isso que a doutora Gareza falou é muito verdade. Essas pessoas chegam lá muito desesperadas. Às vezes, são pessoas com número de inscrição social, com benefício de tarifa social, que têm uma conta gigantesca, apresentou uma fatura fora do comum. E, assim, como é um serviço, doutora, que pode sofrer interrupção, o desespero toma conta desse assistido. Porque, se dali a poucos dias ele não conseguir honrar com aquele pagamento, o serviço vai ser suspenso, ele vai ficar sem energia. Então, a gente consegue ver esse sofrimento, esse abalo emocional. As pessoas chegam realmente muito vulneráveis com essa questão da energia elétrica. E, por último, o Programa de Apoio ao Consumidor Superendividado, né? Ele completou 5 anos, deputado, em outubro. Nós fomos agraciados com 2 prêmios, um prêmio do CNJ, né, o prêmio conciliar é legal, por conta da Câmara, com o advento da lei, que a doutora Gareza mencionou, a Lei 14.181, que altera o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um capítulo específico de prevenção e tratamento ao consumidor superendividado. Nós pudemos criar essa Câmara, e a iniciativa foi agraciada com um prêmio do CNJ. Fomos também finalistas no Prêmio Inovare, com a metodologia trazida pelo GEFAM para a Defensoria de atendimento multidisciplinar ao consumidor superendividado. A Defensoria percebeu que era recorrente a presença daquele assistido, buscando o auxílio jurídico para a suspensão da exigibilidade desses débitos provenientes do crédito. E, quando a Defensoria assim o fazia, essa pessoa tinha uma margem reaberta, era recorrente. A pessoa voltava lá atrás de uma liminar e tomava crédito de novo. Então, a instituição buscou o auxílio, a parceria com a Universidade Federal do Pará, para ofertar um tratamento através da educação financeira, né? A gente tem assistência social, tem contador, economista, isso tudo somado com a assessoria jurídica da Defensoria Pública, e aí é feito uma tentativa de resgate desse consumidor, né? Ele passa pelo programa, recebe, tem contato com esses conceitos da educação financeira, ele frequenta um grupo reflexivo de educação financeira, onde a gente deixa mesmo uma roda aberta para essa pessoa expor seus motivos, discutir suas causas, ouvir também as outras causas e ir crescendo no conhecimento da educação financeira para quebrar esse ciclo do endividamento, né? A gente precisava fazer alguma coisa para interromper esse ciclo sempre recorrente. Então, nesse âmbito, a gente sempre contou com muitas parcerias, né? Tanto a Defensoria quanto a Universidade. Eu também sou membro do GEFAM. O PROCON é um parceiro atuante. A gente já vem de muitos anos, né, doutora,
tentando compor, faz eventos junto, troca experiência, já fizemos cursos com o PROCON também. E, assim, é importantíssimo o trabalho do PROCON. A gente já tem recebido lá pessoas conciliadas por vocês, em superendividamento, que procuraram a Defensoria apenas para judicializar. E, assim, eu fico muito contente, porque são milhões de superendividados no Brasil e, no Pará, são cerca de 1 milhão de pessoas endividadas. Desculpa. E, assim... acho que são cerca de 1 milhão de indivíduos endividados. Eu vi esse número agora, deputado, na iniciativa do Serasa. Eu vou até me comprometer de checar e dar essa devolutiva. Vocês veem que tem a porta aberta da Defensoria, tem a do PROCON, tem o mutirão do Serasa, e as pessoas estão sempre buscando auxílio. Então, a demanda é muito grande. Mas é muito importante dizer também que eu vejo com um pouquinho de preocupação esse marketing todo girando, doutor, em torno do Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor, me lembro que a primeira vez que eu perguntei, quando eu entrei na Defensoria, os colegas disseram, não, o Dia do Consumidor é um dia sobre a conscientização dos direitos do consumidor. Eu disse, poxa, que legal, né? Porque ele vai fazer frente com a Black Friday, que é essa loucura de consumo, e aí a gente vai ter uma oportunidade de falar. Mas já transformaram esse dia num grande dia de compras e ofertas imperdíveis, e assim, sabe, tem hora assim que a gente fica perguntando quem está com mais força no cabo de guerra, né? Mas é por isso que eu digo, que a união de todos aqui presentes nessa mesa, promotoria, Ministério Público, Defensoria, a Delegacia do Consumidor, PROCON, a gente precisa se unir. A nossa voz tem que soar mais alto que a dessas promoções, né? A gente precisa fazer uma frente de batalha contra isso, porque eles estão criando essa cultura do consumo não consciente. E nós ficamos não podemos ficar como formiguinhas, né? No trabalho, a gente tem que ir para cima também, deputado. Então, é muito importante também, doutora, que a senhora falou no CDC, né, no Código de Defesa do Consumidor. Eu já vou encerrar, deputado, não vou me delongar muito, não. O Brasil é considerado um dos poucos países ele é considerado um dos países mais avançados na defesa do consumidor, porque são poucos países que contam com uma legislação específica de defesa do consumidor. Vocês sabiam disso? Não. Não são todos. Existem muitos países desenvolvidos que não têm uma legislação específica para o consumidor. Então, por isso que a gente tem que ter muito orgulho do nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Ele já tem aí mais de 30 anos, e o tempo todo tem sido melhorado. Agora houve a alteração, a gente tem chamado de Lei do Superendividamento, mas ela versa um pouco mais do que isso, né? Ela corrige o Estatuto do Idoso, ela tentou regular melhor as propagandas e publicidades, e assim nós vamos avançando, né, doutora? Nós comemoramos o advento dessa lei porque tratávamos o superendividamento no escuro, num esforço sobre-humano. Então, quando vem um tratamento específico, a gente comemora, né? Então, agora esse indivíduo ele existe, ele é conceituado, né? Aquele consumidor de boa-fé que está impossibilitado de cumprir com os pagamentos vencidos e vencendo, então ele existe agora, né? Nessa nossa sociedade. Bom, para não me delongar mais, gostaria de agradecer a todos, em nome do doutor Mauro, mais uma vez, dizer que o núcleo está à disposição, se vocês quiserem ir, conhecer. Tenho certeza que ele vai receber com um grande sorriso no rosto. Obrigada. Vamos ouvir também a senhora promotora de justiça, Regiane Brito Coelho Ozanam. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, que muito nos honrou, feito pela equipe do deputado Fábio, a quem eu cumprimento, e em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa. Boa tarde a todos.
Esse é o momento para a gente também trazer informação. Muitos aqui já falaram da lei, eu não vou me demorar sobre esse tópico. O momento, deputado, é importante que a gente tenha outros eventos dessa natureza, porque eles trabalham a informação, levar a informação para o consumidor, não só para os que estão aqui presentes, mas para aqueles que estão no virtual, né? Esse momento ele é para celebrar, e uma das formas da gente celebrar é conscientizando. Então, trazer um pouquinho do que é a promotoria do consumidor. Nós temos aqui vários integrantes do Sistema de Defesa do Consumidor, o PROCON, a Delegacia, a Defensoria Pública e a Promotoria de Justiça. O que é a Promotoria de Justiça? Ela é uma parte do Ministério Público. O Ministério Público ele tem alguns braços que são chamados de promotorias de justiça, certo? Mas a instituição é o Ministério Público, ou seja, é a mesma coisa. A promotoria e o Ministério Público é a mesma coisa. E no que o Ministério Público trabalha na área do consumidor? Ele trabalha com a defesa coletiva. Aqui já foi dito que existe um código, que é um conjunto de leis, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é um sistema, que eu chamo de microsistema, ele é protetivo, traz um monte de norma que protege o consumidor. A saúde, a vida, a segurança, a dignidade, tudo aquilo que é mais importante e mais valioso para a gente enquanto ser humano está protegido lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, a tarefa do Ministério Público é proteger isso em nome da população. Nós não temos atribuição para o individual, para aquela cobrança de dívida, daquele particular, para aquele contrato, daquele indivíduo, porque para isso existem outros órgãos, como o PROCON, a Defensoria, o próprio Juizado Especial, que o cidadão ele pode chegar diretamente no balcão, que chama de atermação, ele faz lá minha reclamação, fulano descumpriu o meu contrato assim, assado, quero que o juiz resolva. Pode, no juizado, ele não precisa de advogado, ele não tem que pagar nada, até 40 salários mínimos. Em todo município onde tem um juiz, esse juiz ele trabalha com o juizado para atender o cidadão. E o promotor de justiça, na promotoria do consumidor, ele trabalha com o que a gente chama de tutela coletiva. O que é isso? O grupo de pessoas. Pode ser um grupo pequeno, pode ser a sociedade como um todo, mas o importante é que tenha um interesse coletivo, um interesse social nessa questão. Então, às vezes, pode ser uma questão, como da dona Maria do Carmo, a questão da energia elétrica, mas se a gente enxergar que esse é um problema da coletividade, basta um só consumidor reclamar. Por isso que é importante o consumidor saber que a porta da promotoria tem que estar sempre aberta para receber. Se for uma questão puramente individual, aí vai fazer como o doutor Yuri e a doutora Gareza estavam mencionando, a gente vai encaminhar para a Defensoria, para o PROCON, até para o próprio juizado, mas é importante que a população venha ao Ministério Público para relatar o fato, olha, aconteceu tal coisa, porque, às vezes, a gente não tem como saber. Então, por isso é importante o atendimento individual. E aqui na capital, os últimos casos que a gente tem trabalhado, infelizmente, eu acho muito triste isso, a gente ter que trabalhar coisas de subdesenvolvimento, que são as questões sanitárias, e aos supermercados para ver se eles estão cumprindo a lei, porque eles têm obrigação. Todo fornecedor de produtos e serviços ele tem que cumprir a lei. Infelizmente, a gente ainda tem que fazer averiguação, contar com a equipe do PROCON, que está sempre disponível, é um parceiro de trabalho, com a vigilância sanitária e os nossos técnicos, para ir a campo, para fiscalizar as regras sanitárias, o que é básico. Não pode vender nada estragado, não pode vender na temperatura inadequada, não pode vender nada clandestino. As coisas têm que ter rótulo, têm que ter origem, a gente tem que saber quem produziu, como produziu, que é para poder fiscalizar. Então, nós temos feito esse trabalho que ele é incessante, ele é desde 2021 e ele continua. Algumas redes de supermercados, inclusive, já foram processadas, para buscar a reparação coletiva dos danos, não só para se organizar, porque o trabalho do Ministério Público é cobrar o cumprimento da lei. Quem está fazendo errado tem que prestar contas. E isso, a questão do açaí, o açaí é um tema muito importante, ele é estadual. Infelizmente, o açaí que é feito sem a observância das boas práticas de higiene, ele traz algo que é irreversível, que é a doença de mal de Chagas. O mal de Chagas não tem cura e praticamente 100% dos casos, isso quem nos trouxe foi a CESPA, quase 100% dos casos é do açaí que não foi feito dentro de condições de higiene sanitária. Mais de 500 casos, viu, deputado, doutora Gareza, mais de 500 casos. O Pará, infelizmente, tem esse número triste, é um número que a gente tem que trabalhar para diminuir gradativamente. Belém foram 40 e poucos. Infelizmente, quando a gente começou esse trabalho, há mais de um ano atrás, estava 20 e pouco e conseguiram dobrar.
Eu reuni recentemente com a CESP, lamentavelmente é um índice que me entristece, uma estatística que eu queria que fosse zero, e infelizmente não é. É um trabalho incessante que a gente tem, que também envolve o PROCON, a Vigilância Sanitária, os técnicos do Ministério Público, para ir a campo para fiscalizar. E aí, informação importante para o consumidor, como é que eu tomo um açaí seguro? Exijam a licença da Vigilância Sanitária. O local onde vocês compram tem que ter a licença da Vigilância Sanitária. Aquele selo da Prefeitura ele está desatualizado, induz a erro o consumidor. Tem uma recomendação nossa para o município de Belém para que retire isso, porque o consumidor vê aquele selo e ele pensa, poxa, aqui o açaí é bom. Aquilo está descontextualizado, ele conseguiu aquele selo há 10 anos atrás. E a licença ela é anual. Todo ano o batedor de açaí tem que receber, pedir a licença do município, da Vigilância Sanitária. A vigilância tem que ir lá, fiscalizar se o ambiente dele cumpre a lei, e se não cumpre, não tem licença. Então, para vocês, né, para quem está aqui, quem está nos ouvindo, como é que eu fico segura? Com licença da Vigilância Sanitária. É um alvará, é um documento que tem que estar pregado na parede dele. Se tiver isso, é porque foi fiscalizado e está ok. Além disso, como a doutora Gareza falou, a farinha, nós recebemos recentemente notícia de a farinha amarela adulterada com tartrazina, que é um corante proibido pelo Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Infelizmente, nós estamos trabalhando para que isso é um trabalho longo, que envolve a vigilância sanitária, deparar, né, para que a gente tenha uma farinha segura. A farinha ela não é amarela, a mandioca não traz farinha amarela, então tem corante proibido, não pode o corante. Né? Estamos fiscalizando e trabalhando com as entidades que são de defesa do consumidor para que isso seja brecado lá na fonte. O produtor, a indústria não coloque isso no mercado de consumo. Então, para vocês verem a relevância do trabalho, a magnitude, por isso que a gente não pode, infelizmente, resolver as questões isoladas e pontuais. Além da questão do açaí, a água mineral é um trabalho que é incessante também, né, que a água, às vezes, não cumpre a lei. Os restaurantes do Cumbu, a gente tem fiscalizado, é um trabalho que não encerrou, para que eles estejam adequados sob o ponto de vista da legislação sanitária. A questão da tarifa social, né, é um trabalho de articulação interinstitucional, é isso que a defensora pública está dizendo, o trabalho de formiguinha ele não traz resultado, tem que ser articulado, é a soma das atribuições, cada instituição fazendo o seu papel para que a gente tenha resolutividade. Então, a questão do CAD único, da tarifa social, é que muitas pessoas têm direito a essa tarifa social, mas elas nem sabem. Então, elas precisam se cadastrar, é um trabalho de mobilização para ampliar o acesso também, que o município melhore a sua estrutura, leve informação para o cidadão. Quem tem vulnerabilidade social, né, questão do salário mínimo, pode se inscrever no CAD único e, ao mesmo tempo, se inscrever tanto na Equatorial quanto na COSAMPA para ter uma tarifa mais baixa. Então, a gente precisa articular e nós estamos trabalhando também esse tema, além de outros que envolvem essas questões coletivas, que são importantes para a sociedade. E eu aqui queria parabenizar a equipe do PROCON, que essa sessão é para colocá-los, né, como protagonistas, porque as grandes organizações elas só vão prosperar se elas tiverem pessoas, né, com essa capacidade socioemocional de resolver conflitos, de saber fazer essa gestão, de se relacionar, não é? De realmente estar ali para atender o cidadão, aquilo que o doutor Yuri falou, né, essa questão de você se colocar no lugar do outro, a empatia, para você acolher e receber, você tem que se colocar. Se fosse a minha casa sem energia, como era que eu ia estar aqui, né, estragando a minha comida, eu não tenho dinheiro para o ônibus? É uma coisa que a gente tem que estar sempre estimulando as nossas equipes. Então, o PROCON está de parabéns por isso, por ter uma equipe sensível, uma equipe engajada, empoderada, que está ali para resolver o problema da população. Vocês são os orgulhos, né, para o Pará, porque não é um reconhecimento só para as pessoas que estão aqui, mas é para a instituição. Nós temos que trabalhar diariamente para o engrandecimento das instituições que nós representamos. Estão todos de parabéns. Muito obrigada. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará presta, neste momento, justas homenagens àqueles que participaram desta história e foram determinantes acerca da proteção dos direitos do consumidor, promovendo o comércio de forma justa e transparente. Para dar início a este ato, solicitamos ao deputado Fábio Freitas para se posicionar aqui em frente à nossa mesa, juntamente com a diretora do PROCON, senhora Gareza Moraes.
para darmos início à entrega destas homenagens. Primeiro homenageado é o senhor Evandro Garla, que será representado por sua chefe de gabinete, senhora Natália Matos. Uma salva de palmas. Senhora Gareza Moraes, diretora do PROCON. Senhora Gareza vai receber também a homenagem, vai representar a senhora Ivaneide Bessa Campos, do posto de atendimento Usipaz Cabanagem. Senhora Lidiane Silva de Castro, do posto de atendimento Bengui. Senhora Maria Lúcia de Castro Nunes, será representada por senhora doutora Flávia de Jesus Alves. A doutora Maria Lúcia é do posto de atendimento do shopping Pátio Belém. Senhora Silvia Maria do Nascimento Silveira, do posto de atendimento Usipaz Icuí, será representada por senhora Rosilene Brandão. Senhora Rosilene saiu, acabou de chegar. Pode vir diretamente aqui receber o diploma. Senhora Neuza Santos Araújo, da sede do PROCON. Lembrando que a senhora Neuza é a atendente com mais tempo de serviço. Senhora Jennifer Grigolato Gomes da Silva. Também do PROCON sede, senhora Lília de Souza Paula. Michele Silva Souza.
Senhora Alessandra Neves Viana, sendo representada por Kelly Miranda. Também do PROCON sede, senhora Cristina Ribeiro Ferreira. Agora temos aqui homenageados que são consumidores, são eles: Senhora Maria do Carmo Cardoso Amaral. Ivan Lima Araújo. Isnei Tenório Trindade. Socorro de Nazaré Arraes de Souza. E senhor Valmir Almir Rebouças. A entrega de homenagens está concluída. Senhores podem retornar aos assentos.
Podem todos retornar aos seus assentos para darmos sequência. Convidamos aqui para uma fala especial senhora Neuza Santos Araújo, que é a atendente com mais tempo de serviço do PROCON, para esse pronunciamento. Ela falará em nome de todos os homenageados. É com muita alegria, né, que nesse dia eu quero aqui externar a minha profunda gratidão ao PROCON por ter me proporcionado, né, nesse tempo todo. Eu tenho 5 anos de casa, então, assim, conviver, né, com essas pessoas que trabalham junto comigo ali, as meninas, né, é muito gratificante. A cada dia a gente aprende, né, valorizamos o companheirismo, e, assim, queremos que essa equipe, né, se perpetue por mais tempo também. Agradecemos aos consumidores, né, que nós existimos. Eu digo sempre que a minha vida ela tem um propósito, e eu creio no fundo do meu coração que foi Deus que me colocou naquele lugar ali. E todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu digo para Deus que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas ali. Eu, particularmente, eu faço mais a fiscalização do setor da Equatorial. Como a gente, né, fala. Então, assim, hoje em dia, eu já consigo, assim, um pouco, não levar o peso comigo dos consumidores, porque é muito difícil ali tu ver o consumidor, principalmente essa parte, né, que é um serviço essencial, de tu ver o consumidor ali e tu tentar de todas as formas, né? Quando eu estou ali, eu digo, Senhor, me dá sabedoria, né, aqui no que eu estou fazendo, que é para mim poder ajudar de alguma forma aquele consumidor, porque hoje em dia, como eu digo, eu já consigo, né, ser mais amena comigo mesmo, mas antes era muito difícil, quando o consumidor chegava e chorava ali na minha frente, e eu sempre pedia para Deus, ali naquele momento, que eu pudesse, de alguma forma, aliviar, ajudar aquele consumidor. Eu digo, olha, se eu não conseguir resolver a sua questão por completo, mas eu quero, de alguma forma, poder ajudar. E vocês não sabem o quanto é gratificante. Eu digo sempre, eu não preciso de... Claro que é bom a gente ser homenageada, é muito bom, mas a minha maior... o meu coração, que eu agradeço mais a Deus, é quando eu consigo, de alguma forma, para aquele consumidor, eu fazer a diferença. Tem uma história que sempre contam, né, de uma pessoa que estava na praia e ele pegava... As ostras estavam espalhadas na praia e ele chegava e tirava, aliás, a estrela do mar e jogava. E alguém chegou com ele e falou que, tem tantas, o que vai adiantar você fazer isso? E ele disse, né, que pegou uma estrela do mar e jogou, e disse que ele fez diferença na vida daquela pessoa. Então, assim, quando eu posso ajudar uma pessoa, 2, aquilo para mim... Eu saio com meu coração rejubilando de alegria e agradeço a Deus. Obrigada. Bacana, né? Vamos para as considerações finais para a gente terminar a nossa sessão. Eu anotei tudo. Tem coisas que eu nem aqui sabia, mas muita coisa que eu vou despachar e encaminhar, tá? Embora é uma sessão solene, parece para uma audiência pública. Eu anotei, tá tudo rabiscado, mas são coisas boas, e eu gostaria que até gravasse aí, vai ficar gravado nos anais da casa, gravasse aí para as redes sociais também, que olha só que interessante, Dona Maria do Carmo, representando todos os consumidores do estado do Pará, reclamou sobre a Equatorial, porque ela mora em Tucuruí, e ela tinha que se deslocar para Belém para resolver o problema. Uma das minhas ações do primeiro mandato
foi fazer com que viesse ter esse desmembramento de Belém, mas não somente Tucuruí, mas como também em Santarém, a 1.500 quilômetros, como também em Marabá, a 600 quilômetros, como também em Redenção, a 1.000 quilômetros de Belém, como também o pessoal lá de Breves, do meio da Ilha do Marajó. Eu já recebi esta reclamação inúmeras vezes. E, vamos mais longe ainda, a aferição do relógio não bate. Você sabe o que a Equatorial faz? Coloca aí o seu aparelho dentro de uma caixa e manda para Belém para o Inmetro fiscalizar. Quem, em sã consciência, vai fazer isso? E o gasto disso? Então, aqui foi falado da Equatorial, mas tem vários problemas mesmo, de água e outros quesitos também. Então, Dona Maria do Carmo, a senhora representa o clamor de muitas pessoas do nosso querido estado do Pará. A Michele aqui como atendente e também a nossa amiga, como falou aqui, interessante, né? Ela representando todas as atendentes. Aí ela falou algo aqui que é verdade. É enfermeira, é psicóloga, é amiga, é mãe, é irmã, porque houve a dor de várias pessoas em querer resolver o problema. E a outra amiga ali, representando todos os homenageados, falou: o que eu puder aliviar a situação da pessoa, irei aliviar. E eu anotei aqui que é uma satisfação quando se resolve o problema. E é verdade. Eu, quando faço uma lei ou dou encaminhamento através de um ofício, de uma moção, e é atendido pelo governo do Estado, na pessoa do governador Helder ou da vice-governadora Hanna, é satisfatório, é muito satisfatório em resolver este problema. Aqui a doutora Fernanda, que falou, que está aqui do meu lado, mais de 1 milhão de pessoas endividadas no Pará. Tem noção que é isso? Embora tenha feirões de direito do consumidor, revalida, refis e isso e aquilo, e como a pessoa vai sair se o estado do Pará ainda não gera emprego e renda suficiente para mitigar essa situação, né? E ainda não tem uma educação financeira nas escolas? Está ali um professor estudado. Eu já falei, já fiz aqui uma moção para encaminhar para o governo do Estado que a SEDUC deveria trabalhar na base da educação financeira, para ensinar como se gastar. Porque tem gente que é compulsivo. Ela não consegue deixar de comer o açaí todo dia. E se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Vou roubar? Não é? Ou eu aciono um açaí do ralo, ou eu aciono um açaí do grosso. Educação financeira. O meu dinheiro dá? Ou não dá? Tem que ensinar as nossas crianças. Tem que ensinar também os adultos. Agora vai ensinar um velho. Isso é prego. Não, isso é madeira. Não, isso é prego. Não, isso é madeira. Vai ensinar. É difícil. Mas vamos lutar. Estamos juntos aqui nessa situação. E mande um abraço ao doutor Mauro Pinho, por favor, por mim. A doutora Regiane falou aqui, interessante, farinha sendo adulterada com corante. Eu não tinha ouvido isso aqui no estado. Do açaí, sim, eu já tinha ouvido falar, mas lá atrás, eu ainda nem era morador do Pará, tinha uma turma aí adulterando até o açaí. Interessante isso, gente, muito interessante mesmo. Água mineral, os restaurantes, a tarifa social. E quando ela fala de vigilância sanitária, senhores e senhoras, eu cuido aqui de uma comissão que trata do setor produtivo. Ninguém quer ser fiscalizado, mas, nesse sentido, 500 casos de doença de Chagas, levando pessoas à morte ou para uma situação de ser irreversível uma doença dessa, se faz realmente necessário uma fiscalização. Aí você fala assim, não, Fábio, para mim não, para você não? E se for com o seu filho? E se for com a sua filha?
E se for com o seu neto? E se for com um familiar seu? Nós estamos em risco. Tem que ter fiscalização nesse sentido? Sim. Não para impedir o progresso do autônomo, do empresário, do comerciante, mas sim que ele tenha que ter princípios. Para quem aqui é mais estudado, eu cuido aqui de uma comissão de agricultura, já houve um tempo que teve um problema seríssimo com as hortaliças, as alfaces, lá nos Estados Unidos, que teve que tirar das gôndolas dos supermercados porque elas estavam matando pessoas. Então a gente tem que ficar bem atento sobre isso e entre outras coisas. O nosso professor Alexandre Vinícius falou aqui, 10 anos da educação financeira lá neste grupo. Parabéns. Temos que colocar nas escolas, urgentemente. Faz lá uma moção para o governador também da UFPA, que é importante. Ou eu faço também. Eu já fiz, mas eu reforço e endosso o que o senhor está falando aqui, como já ajudou aqui nessa situação. E ele falou algo de interessante. Seu direito não está distante, porque essas pessoas que estão aqui nessa mesa estão à disposição, representando a Polícia Civil, a Defensoria Pública, como também o PROCON e o Ministério Público. Aqui, estão aqui nessa sessão mostrando que estão à disposição para atender a sociedade. E isso é interessante. O próprio professor que é estudado já foi lesado com isso. E na hora ele se viu impotente, na hora, mas ele foi para cima e ele conseguiu resolver, em parte, um problema dele. Imagine aquele que não tem instrução. Já estamos finalizando. Doutor Yuri, nosso delegado de Polícia Civil, ele falou sobre a união da rede. Casos gravíssimos, falsos médicos, produtos pirateados, como também golpe e fraude. E eu falei aqui embaixo algo interessante. As pessoas só dão valor quando o problema chega na casa dela, ou quando chega no familiar dela, aí vai ver o que esta rede que está nesta mesa é tão importante quanto outros órgãos também. E a doutora Gareza, com maestria, lógico, está na frente disso aqui, a diretora do PROCON, não saber falar isso aqui está errado. Mas ela falou algo interessante, que eu apelo aos 144 municípios dos prefeitos, que é montarem os seus PROCON municipalizar o PROCON. Porque aí eu volto lá na Dona do Carmo, lá do canto lá. Ela teve que sair de lá de Tucuruí para vir em Belém resolver o problema. E a pessoa que está em Curralinho, em Portel, em Gurupá, lá na Transamazônica, em Anapu, Pacajá, você acha que lá tem PROCON? Tem nada. Você acha que desse lugar tem direito do consumidor? Tem nada. Então, o que a senhora falou é uma realidade. E finalizo aqui dizendo que o nosso partido Republicanos, vocês devem conhecer, o Celso Russomano, deputado federal, o bicho é brabo, E vocês veem o carinho que tem em levar esse direito ao consumidor através da Rede Record. Ele que é uma das pessoas que mais lutam em defesa do consumidor, como também o deputado federal Márcio Marinho, o deputado Jorge Braz e também o nosso secretário de Justiça, Evandro Garla. Não pôde estar aqui, mas enviou sua representante, tanto a chefe de gabinete, Natália Matos, como também a doutora Gareza, que está representando ele aqui. E tem ali o nosso doutor Denis, que está bem sentado ali, que direto fala também na Record Belém sobre o direito do consumidor também. Ele que é o meu secretário aqui da Assembleia Legislativa, da comissão que trata agricultura, indústria, comércio, serviços, empreendedorismo, cooperativismo e terras do estado do Pará. E a gente recebe denúncia à torta e à direita, de saúde, de segurança, de energia, de água, e enfim. Então, gente, fica aqui o nosso apreço. Agradeço a todos os senhores e senhoras que estão aqui nesta mesa e a todos vocês que vieram participar e mandaram um abraço para todos aqueles que estão acompanhando em casa e também pela rede social. Então, sem mais, agradeço a todos vocês. Nós vamos colocar-se de pé em posição de respeito para entoar o hino do Pará. Agradeço o nosso presidente da Alepa Chicão, a todos os servidores da casa, cerimonial,
pessoal que está no som, soltando um play ali também, porque vocês sempre estão aqui, sempre nos ajudando. Até o pessoal da água e do café que está aqui atrás de mim. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe.